Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Magda Lima, do canal Pontinhos de Amor, e no vídeo de hoje a gente vai ver como vai fazer esse cacto aqui, tá? Ele é muito fácil, muito prático de fazer rapidinho. Deixei aí no vídeo os materiais necessários, os detalhamentos de cada carreirinha, não se preocupem, tá? Aí eu fiz ele pra fazer parzinho com esse aqui. Vocês lembram dele? Ele é o primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo no box de informação pra vocês irem lá conferir, tá? Só que lá eu fiz de uma cor diferente e com barroco. Esse aqui é com amigurumi e outras cores, tá? Mas a receita é a mesma. Aí eu fiz esse aqui, que eu também vou deixar aí bem direitinho no vídeo e explicadinho pra vocês, tá? Vou deixar também aqui embaixo no box de informação o link pra vocês visitarem o Instagram do Pontinhos de Amor. Aí vocês podem curtir a página, aliás, curtirem as fotos, né? E seguir a página. Lá tem story com dicas, assim, eu sempre coloco fotos de outras peças. Fiquem à vontade. Peço a todos que vocês se inscrevam no canal, dá o like nesse vídeo, ativa o sininho, porque daí o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de vídeo, que vocês gostam desse tipo de conteúdo e notifica vocês a cada vez que eu coloco vídeo novo aqui no canal. E compartilhem com outras pessoas, com amigas, com amigos. Compartilhem o máximo possível que vocês puderem, tá? Eu agradeço muito. Ah, e comentem. Podem comentar à vontade, tirando dúvida, dando sugestões, elogios para as peças que já estão aqui, para mim, com a forma de ensinar, enfim. Fiquem aí à vontade para comentarem também. Então, depois de todas essas informações dadas aqui para vocês, vamos então pro vídeo de hoje. Bem, vamos lá então aos materiais que a gente vai precisar para fazer o nosso vídeo de hoje. A gente vai precisar de duas agulhas, tá? Uma número 3 e a outra número 2, tesoura, dois olhinhos número 9 na cor preta, e aqui as travinhas de segurança, marcador de ponto, um pedacinho de acetato, tá? Aqui eu tô usando até de embalagem mesmo, que eu lavo e guardo, só um pedacinho, tá? Pedrinhas, tá? As pedrinhas que vocês tiverem aí. Enchimento, cola pano, agulha de tapeçaria e alfinete. E os seguintes fios, tá? A gente vai utilizar esse preto aqui bem fininho, ó. Ele pra bordar mesmo as expressões, tá? Aí a gente vai utilizar esse rosinha, Anne, com a agulha aqui 2, tá? O número dessa cor, deixa eu virar aqui, 685. E para fazer o cacto em si, a gente vai utilizar para fazer o cacto esse verde aqui. A cor dele, deixa eu dar aqui um foco melhor. Pronto, 5203, tá? É a cor que vai precisar. Não precisa de muito, é pouco. Porque eu fiz aquele pra mostrar pra vocês. E aí eu tinha um restinho e acabei utilizando, tá? Aí vou abrir um outro novinho. Então, pra fazer o vídeo, né? Mas precisa de pouco, tá, gente? Não é tudo isso aqui, não. É pouquinho. Além desse verdinho, a gente vai utilizar também esse azulzinho aqui, que é pra fazer o vasinho. Eu acho que é até o que mais utiliza, tá? Eu acredito que é o que mais utiliza em quantidade. O número dessa cor é 2137, esse azulzinho aqui. Pra fazer a terrinha, a gente vai utilizar esse marrom na cor 7567. Todos os fios, gente, é amigurumi. Eu gosto sempre de falar isso aqui pra vocês. São sugestões que eu dou, né? De tipos de fios e tal. Mas quanto a isso aí, não se preocupem, tá? Se vocês, de repente, quiserem usar outro tipo de fio, sem problema algum. Bem, esses são os materiais, depois a gente ter aí separado tudinho. Então, vamos lá ao vídeo de hoje. Então, pra iniciar o nosso cacto, a gente vai começar agora fazendo aqui o vasinho. Aí, a gente vai fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Aqui na segunda carreira, a gente continua aumentando. Então, aqui vão ser 12 pontos baixos, que é um aumento em cada ponto de base. Então, agora, a gente vai fazer a terceira carreira, tá? Aí, a gente vai aumentar de novo, vou fazer um ponto baixo e um aumento. A gente vai fazer isso um ponto baixo, na carreira de número 4, 2 pontos baixos, e assim sucessivamente, tá? Esses aumentos. Até a carreira de número 7.
tá? Na carreira de número 7, a gente vai ficar com 42 pontos baixos, sendo 5 pontos baixos e um aumento, tá? Aí, eu vou aqui apressar, fazer aqui minhas carreirinhas, tá? Para o vídeo não ficar muito repetitivo nem muito longo. E não se preocupe, tá, gente? Eu vou deixar bem aqui no vídeo, legendadinho, cada carreirinha bem direitinho, para vocês printarem, anotarem, enfim, tá? Não se preocupe que vai estar aí. Então, vamos lá. Então, gente, aqui eu já finalizei, tá? Todos os aumentos, aqueles que eu havia falado pra vocês, tá? Aí, aqui, a gente ficou com 42 pontos baixos, 5 pontos baixos e um aumento. Aí, terminei aqui a carreira. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 8. A carreira de número 8 é os mesmos 42 pontos baixos, ponto sobre ponto. Só que aqui, a gente vai usar só a alcinha de trás, tá? Pegar só na alcinha de trás, ó. Aqui eu tenho as duas alcinhas. Daí, eu insiro a agulha no meio do ponto e pego só a de trás. Assim, eu vou até o finalzinho da carreira, tá? Até chegar aqui no finalzinho, tá? Eu gosto de marcar pra não ter problema. Isso é a carreira número 8. Na carreira de número 9 e número 10, ou seja, depois que você terminar essa daqui, você vai fazer a 9 e a 10, nas duas carreirinhas, também de 42 pontos baixos, tá? Só ponto sobre ponto. E na carreira 9 e 10, é pegando as duas alcinhas normalmente, só repetindo. Essa de pegar aqui só a alcinha de trás, só aqui na carreira de número 8, tá bom? Vai ficar aí bem direitinho. Ó, aqui, como eu já fiz alguns pontos, a gente já consegue perceber o detalhezinho que fica. E além disso, aqui a gente vai subir, né, aquela paredinha do vaso, né, pra ele ficar legal. Aí tem que ter essa viradinha aqui da carreira. Então, vou aqui fazer as minhas e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como que ficou e a gente continuar. Então, aqui pronto, gente, ó, eu já fiz aquela carreirinha aqui, a carreira de número 8, né, nas alcinhas de trás, só utilizando as alcinhas de trás, a carreirinha 9 e 10, só repetir, tá? 42 pontos baixos. Aí, agora a gente vai fazer a carreira de número 11. Na carreira de número 11, a gente vai aumentar um pouquinho, tá? Aí, a gente vai fazer um aumento e 6 pontos baixos, 6 vezes. Até chegar aqui, o final da carreira vai dar certinho, tá? 6 vezes você vai aumentar, fazer esse processo. Um aumento e 6 pontos baixos. Depois de feita toda a carreira de número 11, vocês vão fazer a carreira 12, 13 e 14 com 48 pontos baixos, que é o quanto que vai ficar aqui depois que você aumentar, tá? Gente, não se preocupe, eu vou deixar tudo legendado pra não ficar dúvidas. Pra gente dar aqui uma adiantadinha no vídeo, para não ficar aí muito repetitivo, tá? Então, é isso. Carreira número 11 aumenta e repete 48 pontos baixos na 12, 13 e 14. 3 carreirinhas, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas e daqui a pouquinho eu retorno pra gente ver como que ficou o trabalho e continuar aí a fazer o nosso cacto. Olha como tá ficando aqui o nosso vasinho, tá? Aqui eu já fiz todas aquelas carreirinhas que eu falei pra vocês. Aí, tá ficando assim, ó, muito lindinho. Tá bom? Agora, a gente vai fazer a carreira de número 15. Na carreira de número 15, gente, a gente vai aumentar de novo. É o nosso último aumento, tá? Daqui pra frente, a gente não vai aumentar mais, só vai repetir. Aí, vocês vão fazer 7 pontos baixos e um aumento 6 vezes, tá? Isso até chegar aqui o finalzinho da carreira. Aí, a gente vai ficar com 54 pontos baixos. Isso, vocês vão repetir esses mesmos 54 pontos baixos, tá? Em 4 carreiras, na carreira de número 16, 17, 18 e 19, 54 pontos baixos, tá? Só repetir, ponto sobre ponto normalmente. Então, pronto, aqui, gente, tá aqui, ó, ficou aqui já maiorzinho, tá? Então, aqui eu fiz a carreira de aumento e fiz até a carreira de número 19, tá? Igualzinho que eu falei aí pra vocês. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 20. Na carreira de número 20, a gente vai fazer o seguinte, os mesmos 54 pontos baixos, ponto sobre ponto, só que só utilizando aqui, ó, a alcinha da frente, só a alcinha da frente. E a gente vai fazer também, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, só utilizando a alcinha da frente, tá? E, como eu tava falando, a gente vai fazer também as carreiras de número 21 e 22, 54 pontos baixos. Então, gente, aqui pronto, ó, tá? Eu fiz aqui a carreira
de número 20, tá? 54 pontos baixos, ó. Só pegando a alcinha da frente pra ficar esse detalhezinho aqui, que a gente vai utilizar essa outra alcinha aqui. E depois eu fiz a carreira de número 21 e 22, das carreirinhas normalmente, pegando as duas alcinhas. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 23. A carreira de número 23 é a última carreirinha. Aí, como que a gente vai fazer? Aqui a gente vai fazer um detalhezinho do vasinho, como que eu gosto de fazer. Aqui eu faço mais uma correntinha aqui no meu último ponto, né? Faço uma correntinha aqui, ó. Fiz o meu último ponto, uma correntinha. Laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto, pego só o escapulio aqui, só a alcinha da frente, ó. E aí, pego o fio e faço um ponto alto. Novamente, laçada na agulha, próximo ponto, pego só aqui, ó, a alcinha da frente, puxo o fio através dessa alcinha e faço ponto alto. Novamente, laçada na agulha, puxo aqui o fio e faço um ponto alto. Assim na volta todinha. Aí, vocês vão aqui perceber, ó, vai ficar aqui a alcinha de trás, né? Mas aí fica legal porque você já vai poder fazer a viradinha. Aqui, aí vai ficar esse detalhezinho com a bordinha aqui do vasinho, em toda a volta, tá? E quando chegar aqui, ó, no último ponto, onde eu fiz uma correntinha para dar altura, vocês lembram? Aqui no último ponto, vocês também fazem um ponto alto, tá? Eu fiz aqui só uma correntinha pra dar altura mesmo, mas esse ponto também tem que fazer o ponto alto aqui quando chegar no final, tá? E assim, já tá pronto, então, o nosso vasinho. Eu vou fazer aqui essa carreira e eu volto já já pra mostrar pra vocês como que ficou e a gente dá sequência aí do nosso trabalho. Então, gente, aqui pronto, ó, eu já terminei toda aquela carreirinha de pontos altos, né? Pegando aqui, ó, só na alcinha da frente, tá? Aí fica esse detalhezinho e aí fica legal porque ela mesmo vai virando, assim, pra ficar a bordinha, né, do vaso. Aí, como que eu faço, né? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui pra arrematar, tá? Eu cortei um pedaço de fio pequeno, tá? Não foi muito grande. Aí, ponho uma agulha aqui, numa agulha de tapeçaria. Aí, eu pulo aqui, ó, o primeiro ponto, que foi o primeiro ponto alto que a gente fez, né? E venho aqui no segundo. Passo aqui a minha agulha através de duas alcinhas. Aí, já fez aqui uma parte, né, da correntinha. Aí, venho aqui, insiro a agulha aqui no meio do ponto. Passo ela aqui pra baixo, tá? Aí, vou aqui com calma, com jeitinho, puxando assim, ó, pra ele ficar... Deixa eu ajeitar aqui o foco, que tá uma maravilha. Pronto, ó. Aí, ele fica um pontinho assim, sabe? Bem legal. Aí, aqui eu vou e arremato normalmente, faço aqui um nozinho pra ficar segurinho, pra não ter problema. E pronto. Então, é assim que eu faço. Deixa eu ajeitar aqui o foco. Aí, tem uma coisa aqui importante que eu queria falar pra vocês, ó. Porque se vocês... Ela já vai virando, tá? Já vai virando. Só que vocês podem fazer o seguinte, deixar um fio maior e dar, tipo, uns pontinhos aqui, sabe? Pra bordinha do vaso ficar aqui presinha. Só que eu, particularmente, eu vou colar. Então, o que que eu faço? Eu pego a cola aqui, passo um pouquinho aqui e vou virando. Pouquinho vou virando assim, pra ficar bem direitinho. Inclusive, até eu vou passar o que sobrar de fio aqui pra dentro e aí colo todo mundo, tá? É assim que eu arremato. Mas isso daí fica a critério de vocês, tá? Se vocês quiserem costurar também, não tem problema nenhum, dá pra fazer tranquilamente. Então, eu vou aqui terminar o vasinho, vou colar e daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar. Então, gente, aqui pronto, já colei, né, a bordinha, como eu falei pra vocês, mas pode costurar, tá? Não tem problema algum. E aqui, eu já coloquei os olhinhos, tá? Aqui no vasinho, olha como fica lindo, tá? Aí, eu já coloquei os olhinhos aqui outra vez, aqui as travinhas, tá? É bem fácil. E eu vou só dizer pra vocês aqui a localização, mas eu vou deixar aqui também legendado, bem direitinho, tá? Os olhinhos, então, a gente vai colocar entre as carreiras 14 e 15, com 6 pontos de diferença aqui entre eles, tá? Entre um e outro, vocês contam em 6 pontos. Aí, coloca, vê se tá bonitinho, se tá os 6 pontos, se tá tudo alinhado certinho. E aí, vocês colocam a trava de segurança, tá ok? Aí, agora, o que que a gente vai fazer? Por favor, não riam,
todo mundo sério, que é um momento muito sério. Mas o que que eu gosto de fazer particularmente, né? Primeiro, tá? Eu gosto de colocar aqui, gente, um pedaço de acetato, tá? Aquele... É acetato mesmo. Mas você pode colocar acetato, pode colocar folha de EVA, sabe? Alguma coisa durinha. Eu só não indico, eu já vi algumas pessoas utilizando até, mas eu não indico pedaço de papelão, tá? Até porque tudo isso daqui depois é lavável, a pessoa pode lavar, né? Então, se você colocar papel aqui e aí ele entra em contato com a água e pronto, vira uma bagunça, tá? E por que que eu acho legal colocar para fazer essa basezinha aqui, ó? Até porque vai ficar aqui paradinho na sua mesa, na sua estante, enfim, seja o que for, aí tem uma basezinha assim, durinha, tá? Então, é legal. E a outra coisa e agora não ri, é você colocar aí o acetato, faz aqui, costumo fazer uma caminha com enchimento mesmo, põe um pouquinho de enchimento e põe pedrinhas, tá? Pedrinhas mesmo, aqui dentro, pra ele pesar, sabe? Pra ficar legal. Então, gente, aí vocês não se esqueçam de colocar, tá? Essas pedrinhas. E por que eu vou explicar aqui pra vocês, né? Porque o porquê das pedrinhas. Porque se você não colocar algo aqui, você imagina que aqui é o vasinho, né? Aí a gente vai fazer o cacto. Então, o crochê, ele tem um pezinho, tá? Ele vai ficar pesadinho, aí ele vai fazer assim, ó. Ele vai virar, ele não vai sustentar em cima da sua mesinha, em cima da sua estante, enfim, onde você aí vão querer colocar. Ele não vai ficar em pezinho bonitinho. Ele vai aqui virar. E aí, eu indico colocar também pedrinha, tá? Pedrinha mesmo, assim. Essa daqui eu nem sei, eu acho que é de construção. Não sei, eu sei que eu vi meu esposo catar pra mim umas pedrinhas. E aí eu lavei elas, tá tudo limpinho aqui, bonitinho. Se você preferir, pode colocar dentro de um saquinho plástico e tal, tá? Mas são pedrinhas. Tem gente que coloca também, eu já vi também, algumas pessoas colocam arroz, feijão, grão de feijão e tal. Mas eu particularmente não acho legal. Não acho legal, porque é alimento, né? Aí pode ser que dê aí uma bagunçadinha, não é bom. Eu não acho legal, então eu prefiro aqui as pedrinhas, tá? E aqui esse fundo de acetato, gente, você compra esse aqui que eu coloquei, ó. Dá pra comprar folha na papelaria. Mas aí o que eu faço? Vem embalagenzinha, vem embalagenzinha de bolo, de tempero, enfim. Aí eu lavo bem direitinho e deixo reservadinho aí quando eu preciso. Aí eu faço isso. Tanto é aqui, ó, que é recortado assim, redondo, bem mal cortado, né? Bem torto. Mas, enfim, não precisa ser um redondinho perfeito, tá? Só mesmo pra colocar aqui pra fazer a basezinha. Pronto. Mas aí, você não coloca aqui as pedrinhas ainda, tá? Você coloca o acetato aqui. E antes de colocar o enchimento, as pedrinhas, aí a gente vai fazer, então, a terrinha, pra fechar aqui o vasinho. Aí, eu já aqui com a linha marrom na agulha, né? Então, eu venho aqui na carreirinha de número 20, vou aqui prender o meu fio. A gente vai diminuir, que na primeira carreirinha a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. E assim sucessivamente, até a gente fechar. Aí, à medida que vocês forem fechando e tal, aí vocês colocam o enchimento, tá? Pra ficar bem legalzinho. E aí, fechar com anel mágico invertido, como a gente comumente faz. Ó, aqui eu já prendi o primeiro pontinho. E assim você vai fazendo. A primeira carreira são 7. Então, aqui tem 2 pontos, 3 e assim sucessivamente. Aí, faz a diminuição, tá? Na próxima carreira, 6 pontos baixos de diminuição e assim sucessivamente até fechar, tá? Também vou deixar aqui legendado no vídeo bem direitinho pra vocês, carreirinha por carreirinha. E assim que vai aqui findar, né? Assim vai terminar o nosso vasinho, tá? Então, assim ele já fica pronto. Então, aqui, gente, eu mostrei... eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como que
a gente tá... Como que eu tô fazendo? Pra ficar bem clara, assim, se ficou alguma dúvida. Então, aqui o acetato. Aí, ó, aqui eu já tô fechando. Aí, aqui eu já coloco aqui uma caminha de enchimento, porque senão depois fica complicado. Põe um pouquinho, só um pouquinho de enchimento, assim, faz só uma caminha mesmo. E coloco aqui as minhas pedrinhas, pra fazer um pezinho. Se você quiser, pode pôr um pouquinho mais de enchimento aqui. E continuar a crochetar. Aqui eu já tô na segunda carreira, né? Então, aqui 6 pontos baixos e uma diminuição. Aí, você vai fazendo, aí ela vai fechando, até chegar naquela parte do anel mágico invertido. E aí, você costura e pronto. Assim, fica finalizado aqui o vasinho. Então, gente, aqui... Pronto, ó, já terminei o vasinho, fechei aqui, ó, fechando até aqui as diminuições, botei enchimento nele todinho e fechei com o anel invertido normal, como a gente faz, tá? Ó, aí aqui ele já tá prontinho. Aqui eu colei as beirinhas, né, pra ficar a bordinha do nosso vasinho, mas pode costurar. Então, tá aqui ele, muito, muito lindo. Agora, eu vou deixar ele aqui no cantinho e a gente vai fazer o cacto, tá? Tá aí pra cá pra não atrapalhar. A gente vai fazer o cacto. Aqui eu tenho um cordão de correntes. E aqui eu tenho 22 correntinhas. Aí, o que a gente faz? Aqui, ó, 22 correntinhas. Deixa eu ajeitar aqui o foco pra ficar bem direitinho. Pronto. 22 correntinhas. Eu vou fazer mais uma correntinha, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Essa é no caso, a primeira, né? Aquela que eu acabei de fazer. Eu venho aqui, ó, na segunda. Vou fazer aqui um ponto baixo. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. E assim eu sigo fazendo até aqui, ó, o finalzinho. Vai dar certinho 22 pontos baixos. Então, vou fazer aqui os meus e já eu retorno. Então, gente, aqui pronto, ó. Já fiz aqui todos os pontos baixos, tá? No cordãozinho de correntes todos. Aí, cheguei aqui no final, na última correntinha. Aí, o que eu vou fazer? Uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho e pego só a alcinha de trás. Faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo por todo ele, só na alcinha de trás. Ó, no próximo ponto, na alcinha de trás. Próximo ponto, na alcinha de trás. Até o finalzinho. Aí, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho e fazer esse processo novamente. Aqui. Fazer pontos baixos, mas só pegando a alcinha de trás, tá? Isso vai permitir formar umas espécies de nervinhos, assim, no nosso cacto. Aí, aqui é a segunda carreira, tá? Então, da segunda até a carreira de número 18, tá? Ao todo, vão ser 19 carreiras, né? Mas aqui, como a gente tá fazendo a segunda... 18 carreiras, desculpa. Então, aqui é da segunda até a carreira de número 18, tá? É assim, chegou aqui o final, uma correntinha, voltou. Uma correntinha voltou, assim, por todas as carreiras. E só utilizando aqui, ó, quando for fazer o ponto baixo, a alcinha de trás. Não se esqueça, porque isso é muito importante. Esse detalhe é muito importante. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Daqui a pouquinho eu retorno. E aí, mostro pra vocês e a gente continua trabalhando. Então, aqui pronto, gente. Eu já fiz as 18 carreirinhas, né? Ó, como é que fica, assim, tipo não sei dizer, mas tipo uma esteirinha, sabe? Fica bem bonitinho, assim, aí fica essas ranhurinhas. Então, assim, ó, ele é aberto, né? Aí, aqui eu tenho as minhas 18, e como é que eu faço, né? Vou fazer aqui uma correntinha, como normalmente a gente faz. Deixa eu ajeitar aqui o foco. Agora ficou legal. Pronto. Então, faço aqui uma correntinha, né? Vou virar meu trabalho. Aí, eu venho aqui, ó, insiro a agulha só na alcinha de trás, já vou fechando, ó. Pego aqui o primeiro pontinho, pego o fio aqui e faço um ponto baixíssimo. Pronto, no próximo, insiro a agulha aqui só pegando a alcinha de trás, insiro aqui, faço um outro ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo por todo ele até chegar aqui embaixo, tá? Que aí ele vai fechar todinho, ficar assim, ó, tá bom? Então, vou fazer aqui o meu e já eu volto pra gente continuar. Então, pronto, gente, aqui eu já terminei, ó. Olha como fica fechadinho, fica imperceptível aonde foi que a gente fechou, ó. Fica igualzinho os outros. Aí, ó, ele fechou aqui todinho e fica só, tipo, um caninho, assim. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Cortar um pedaço, assim, legal, porque você vai, além de franzir aqui, né, que a gente vai fazer, você vai também costurar ele no seu vasinho. E
a gente pega, então, uma agulha de tapeçaria. E aqui, com a agulha de tapeçaria, a gente vai, então, fazer o nosso acabamento. Pronto, então, o fio colocado aqui na agulha, certinho. Aí, aqui, que a gente vai fazer, então, aquele franzidinho, sabe? Pra fechar o cacto. Aí, aqui a gente passa por um e vai passando, igual que a gente faz no anel mágico invertido, sabe? Em cada uma carreirinha, digamos assim, você vai passando aqui a agulha. Todas elas até chegar aqui no finalzinho. Aí, à medida que você vai passando, você já vai dando uma puxadinha aqui, ó, pra ele ir franzindo, sabe? Pra ele ir fechando. Passar mais em alguns aqui, junto com vocês, pra vocês verem direitinho como que fica. Puxar mais um pouquinho, ó. Ele já tá fechando, tá? E isso você faz até aqui, chegar no finalzinho do cacto. Olha como que fica aqui, ó, bem franzidinho, assim. Se você achar que ainda ficar, assim, um buraquinho, se você quiser depois fazer alguns pontinhos, também fica bom, tá? Fica bem fechadinho aqui. Aí, você vem com a mesma agulha, ó, aí passa pra cá, vai assim com o dedinho apalpando, pra trazer a linha aqui pra baixo, tá? Desse jeito. Aí, aqui eu tiro a agulha. Depois de tirar a agulha, deixa eu ajeitar aqui o foco. Você já pode, ó, a linha aqui embaixo, né? Você já pode ir aqui e colocando enchimento, sabe? Põe assim de pouquinho em pouquinho, ó, pra já ir formando ele aqui. Ó, assim você vai fazendo, vai colocando enchimento até você achar aí que deu uma quantidade legal, tá? Pode ir colocando. E sempre a linha aqui, ó. Porque esse pedaço aqui de linha de fio, às vezes eu chamo linha, às vezes eu chamo fio, é importante para depois, na hora da montagem, ó, aqui tem um vasinho, né? Você vai costurar ele aqui, ó, tá? Você vai costurar ele aqui. Então, aqui eu vou terminar o meu, vou botar mais um pouquinho de enchimento, mas ele fica assim, tá? Aí, daqui a pouquinho, eu retorno aqui pra gente continuar. Então, gente, aqui pronto, tá o grande, né, que eu já mostrei aqui pra vocês. E aí, eu fiz dois pequenininhos, dois filhinhos dele, tá? Mas o modo de fazer é o mesmo do maior, tá? Aí, aqui, eu vou dizer aqui rapidamente pra vocês como que eu fiz. Eu vou deixar aqui também anotadinho, legendado, tá? São 6 correntes. Aí, você vai 6 correntes e mais uma pra poder virar, né? São 6 pontos baixos ao todo. Aí, carreiras de ida e volta são 6, tá? Aí, fecha do mesmo jeito com pontos baixíssimos. Fecha aqui com agulha de tapeçaria e põe um pouquinho de enchimento, tá? Fica assim. E o outro do mesmo jeito, eles são do mesmo tamanho, tá? São 2 desses pequenininhos. Então, pronto, gente. A gente já terminou tudo e agora é a hora da montagem, tá? Ele é super... É fácil de fazer, é simples, rápido, tá? Aí, aqui, eu alfinetei. Só alfinetei, tá? Mas, aí, aqui tá os pedacinhos de fio. Aí, você pega a sua agulha de tapeçaria e costura, tá? Aí, o maior aqui no centrinho da terrinha. E pode pôr os bracinhos assim, mas assim, a sua criatividade é que vai definir onde que você quer, né? Cada um desses menorzinhos aqui, dos menores. Mas eu coloquei assim. E também, eu só alfinetei, né? Pode ser que... Aí, se você quiser puxar um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, enfim, tá? Só pra mostrar aqui pra vocês como que a gente faz, como é mais ou menos aí a localização de cada parte, tá bom? Então, vou costurar aqui o meu, vou terminar, né, fazer as expressõezinhas, tá? E eu retorno aqui, então, pra gente ver como foi que ficou o trabalho final. Na leitura bíblica de hoje, a gente vai ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 16, diz assim a palavra do Senhor:
Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Então, dito isto, olha aqui, ó, o cacto já finalizado, tá? Aqui como que ele fica lindo. Não se preocupem, gente, porque aqui eu vou dizer tudinho pra vocês o que eu acabei fazendo aqui na finalização, né? Tá? Só quero mostrar pra vocês aqui como foi que ficou. Aí, aqui as expressõezinhas, eu já fiz outras vezes, né? Deve ficar a critério. Eu fiz aqui um blushzinho também com maquiagem, né? Maquiagem minha, uma sombra rosadinha. Aí, eu fiz aqui os blushzinhos e coloquei essas florzinhas. Essas florzinhas são bem facinhas de fazer, que eu coloquei 3. Eu vou deixar aqui no vídeo legendado a receitinha que eu fiz. Essas florzinhas, tá? Mas no anel mágico, você faz um ponto baixo, 2 pontos altos e um ponto baixo, tá? Esse mesmo processo, né, você repete 5 vezes, assim, ó. Que aí a gente tem 5 pétalas, como se fosse 5 pétalas, tá? Aí, eu fui, arrematei o fio e colei. Eu colei, mas, logicamente, você pode costurar, tá? Não há problema algum. Aí, pronto, aí ficou assim, ó. Cacto aqui a terrinha, né? Desse jeitinho, tá? Mas só uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Pra fazer aqui as florzinhas, ó, eu utilizei esse fio, esse rosinha aqui. E utilizei ele com essa agulha de crochê, tá? Ela é aqui é número 2, tá? Número 2. Porque é o que pede o 1,75. Se eu não me engano, acho que até 1,75 é 2, eu não me lembro bem, tá? Aí, eu fiz com essa número 2, porque eu trabalho pra fazer com a 3, né? Mas isso daí, a gente trabalhou aqui pra fazer com a 3, mas é de cada um. Aí, com a 2, eu fiz aqui as florzinhas, tá? Então, ficou assim o cacto. Bem, gente, o vídeo de hoje que eu tinha pra trazer pra vocês era isso, tá? Espero aí que vocês aproveitem, se inscrevam, compartilhem, comentem, tá? Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.